Mas vamos mudar de assunto, vamos começar o programa de hoje falando de saúde. Você sabe o que é melasma? Provavelmente até saiba, mas pode desconhecer o termo. As indesejáveis manchas que incomodam a pele atingem mais de 150 mil pessoas no Brasil. E esse é um assunto muito importante que nós vamos tratar no quadro Saúde em Dia. E olha só, para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre melasma, entender mais sobre o assunto, eu estou recebendo a dermatologista doutora Marta Débora. Vamos agora conversar com ela. Boa tarde, bem-vinda, doutora Débora. Boa tarde, Jaqueline. Gosta mais de Marta ou Débora? Gosto mais de Débora. Débora, então acertei, gente. Bem-vinda aqui ao nosso programa, Obrigada. né? Para a gente começar a semana, a gente foca muito na saúde. E melasma é um problema que afeta muita gente, principalmente as mulheres. Eu quero que as pessoas entendam um pouquinho que é de fato o melasma. É um problema que tem cura? É algo que a gente pode tratar? Como é que funciona? O melasma é uma doença que se caracteriza pelo surgimento de manchas acastanhadas, normalmente na face, e é mais comum em mulheres. Infelizmente, o melasma não tem cura, né? Ele tem tratamento, a gente consegue bons resultados, mas é uma doença crônica, então a gente não consegue eliminar completamente, né? Então a paciente tem tratamento, mas ela precisa entender como é que a doença surge para que ela adquira o hábito de tratar adequadamente. E tratando, ela vai desaparecer daquela região e pode depois aparecer? Como é que funciona? Ou ela não vai desaparecer por completo? Com o tratamento a gente consegue excelentes resultados. Então, normalmente a gente consegue que ela desapareça, né? Mas é muito comum que essa mancha volte. E por que ela volta? Porque a base do tratamento do melasma é o uso do protetor solar. Sim. Né? E o protetor solar, para quem tem melasma, deve ser um protetor com cor de base, né? Aquele que já dá o aspecto de maquiagem. Sim. Porque esse pigmento que dá a cor ao protetor solar, ele termina protegendo também contra a luz visível. E é importante que a gente saiba que para que o paciente tenha melasma é preciso ele ter uma predisposição genética, né? E a presença de luzes. Então, Sim. O paciente é predisposto e quando ele se expõe ao sol, que é a principal luz, mas também qualquer luz, seja lâmpada, televisão, o próprio celular, computador, né? A gente vive hoje no meio das luzes. Sim. Então, o paciente que tem melasma tem que estar sempre de protetor solar. E quantas vezes ao dia a pessoa que tem melasma deve utilizar o protetor? Pelo menos 4 vezes ao dia, mesmo dentro de casa em dia de chuva. Perfeito. Né? Então, se o paciente está num ambiente mais exposto, está andando no comércio, está fazendo uma atividade ao ar livre, aí deve, de uma a cada 2 horas, estar reaplicando o protetor solar com cor de base. Certo. Além da cor, qual é o tipo de proteção que a gente deve ter cuidado na hora de escolher o nosso protetor solar? O protetor solar ele deve ter no mínimo um FPS 30. Sim. É importante que esse protetor solar tenha amplo espectro, ou seja, ele proteja contra UVA, UVB e contra a luz visível. Sim. Né? E os tratamentos a gente usa, né, ácidos clareadores que são usados em casa. E quando a gente quer ter um resultado melhor, a gente associa algumas técnicas que são feitas no consultório pelo dermatologista. Certo. Nós estamos aí com algumas imagens para mostrar. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre elas. Por favor, nessa região. O melasma, essa mancha aí está bem característica, né? Na região frontal e dorso do nariz, né? É muito comum na face e é mais comum nas mulheres do que nos homens, né? Os fatores envolvidos, como eu disse, para que surja o melasma, é preciso que haja uma predisposição e o paciente se exponha à luz, que hoje é impossível a gente não estar exposto à luz. Sim. Né? Na mulher, a gente tem que lembrar também que alguns fatores hormonais podem interferir. Né? Então, épocas de gestação, uso de anticoncepcional, reposição hormonal, são fatores que também podem influenciar no surgimento do melasma. A gente percebe em várias regiões também, né? Já mais distribuído. Ela tem efélides, que são as sardas, né? Conhecida popularmente como sardas, e tem também um melasma mais difuso. Sim. Que é na região mais próxima também da boca, né? A gente percebe. O melasma ele também pode surgir em colo, em braços. Então é mais comum no rosto, mas também pode ocorrer em outras regiões. E também pode acontecer no homem.
né? Aí essa imagem aí, provavelmente a gente está vendo antes e após tratamento, né? A gente ainda não teve uma resolutividade de 100% nessa paciente, mas já né? amenizou Mas bastante, já melhorou muito. O aspecto é outro, né? A gente já percebe. Uma coisa que a gente observa durante o tratamento com o paciente é que os primeiros resultados geralmente são melhores. Sim. Porque à medida que o melasma vai se tornando mais crônico, né, que ele vai recidivando, geralmente ele se torna também mais resistente e a gente precisa lançar mão de outras técnicas para o tratamento. Aí mais um exemplo. Aí também, provavelmente, antes do tratamento e depois do tratamento, Sim. né? Que a gente também não tem uma resolução completa. Mais uma imagem aí, não é? Aí também, tratamento. Durante o tratamento, né? Isso, essa daí a gente já percebe uma evolução bem maior, bem né? melhor, doutora? Então aí também depende muito do tempo, da pele, tudo isso influencia. Depende muito do uso do protetor solar. Eu acho que o protetor solar é fundamental. Ele é fundamental. Se o paciente não entender a importância do protetor, o tratamento fica sem efeito, né? Às vezes pode até piorar. Se ele usar um ácido e não usar o protetor, a mancha pode até piorar. E quando a gente quer resultados melhores, a gente pode lançar mão de peelings, de lasers, de microagulhamento, que são técnicas que a gente faz em consultório para ter um resultado ainda melhor. Agora, doutora, muitas mulheres na gravidez, elas apresentam a incidência maior exatamente nas mulheres que têm gravidez com o melasma. E por que isso acontece? Existe algo que é uma predisposição, talvez pela questão hormonal, como a senhora citou há pouco? Isso, já está provado que o estrógeno e a progesterona que estão aumentados na gestação, ou quem usa anticoncepcional, ou as mulheres na menopausa que fazem reposição hormonal, esses hormônios contribuem para o surgimento de manchas. E independente disso, às vezes é muito comum a gestante, por exemplo, ela tem uma predisposição para surgimento de manchas. Então é muito comum que fique uma mancha escura no abdômen, né? O melasma pode surgir, mas às vezes a areola mamária também escurece, né? Algumas dessas manchas vão clarear espontaneamente, mas outras vão precisar de tratamento. Sim. Então é importante que as mulheres, durante a gestação, tenham o cuidado de estar sempre usando o protetor solar, para prevenir o surgimento dessas manchas. Na verdade, o melasma só existe se existir luz. Se a gente conseguisse viver assim numa bolha escura, não teria melasma. Nossa! Né? E aí é o cuidado que a gente deve ter, né, de estar sempre com protetor. Acho que é importante o que foi citado aqui, porque muitas vezes a gente vê o tempo tá chuvoso, não vou pôr o protetor porque eu não preciso me preocupar, não tem sol. E não é bem assim, não é? A luz de casa, a luz do computador, do celular, isso tudo tem poder sobre exatamente esse problema que é o melasma. Então o cuidado tem que ser em qualquer estação, né? Em qualquer estação. Isso que você falou é de fundamental importância e que às vezes o paciente não entende. Ele precisa entender que mesmo dentro de casa, à noite, se ele está na frente do computador, se ele está vendo o celular, se ele está vendo as redes sociais, ele precisa estar de protetor solar. Agora, doutora, vamos falar de tratamentos, né? O que é que tem de mais moderno? Existe algum tratamento mais moderno, assim, para poder, né, fazer com que aquela melasma desapareça com um tempo mais curto? Não existe nada assim milagroso. O tratamento do melasma a gente tem que fazer sempre, o paciente nunca está livre. Normalmente a gente alterna cremes que o paciente vai usar em casa, cremes mais fortes, que normalmente a gente usa cremes à base de hidroquinona, que é um clareador potente, com ácidos, e às vezes só que a gente não pode usar esse creme mais forte o ano todo, precisa ser intercalado. Perfeito. Né? Às vezes a gente prefere usar as coisas mais fortes no inverno, né? Sim. E umas coisas mais suaves no verão. Agora, tem tecnologias que podem ser usadas e técnicas, como os peelings, que eu falei, que são feitos em consultório, né? Os lasers, não é qualquer laser, mas tem os lasers específicos. Quem tem melasma é importante que vá fazer todo o tratamento com o dermatologista, né? Com certeza. Porque às vezes o cuidado, né, de fazer no lugar que faça a estética e tal, mas que o resultado, para quem sofre com melasma, que é um problema, né, que depende muito de cada um, que nesse caso seja tratado com dermatologista ou pode fazer um tratamento assim estético que também vai surtir um efeito. Com certeza tem que ter um acompanhamento com o dermatologista. O melasma é uma doença da pigmentação da pele. Então tem que ter um diagnóstico exato, porque ele pode fazer diagnóstico diferencial com outros tipos de mancha. Sim. Né? Então tem que ter o diagnóstico exato, o tratamento adequado para cada paciente, para cada situação, para cada tipo de pele. Perfeito. Né? Então tem que passar pelo dermatologista com certeza.
sempre leio, né, sobre saúde, a gente fica buscando descobrir, né, sobre técnicas, inovações. E além do tratamento com ácido, eu vi que tem o microagulhamento. Ele é recomendado também para o melasma, é um tratamento que é feito na pele, em que muita gente tem buscado. No caso do melasma, serve? Serve. A gente tem tido bons resultados com o microagulhamento, né? O microagulhamento é uma técnica em que a gente usa algumas agulhinhas que vai passar na pele do paciente. E o diâmetro, o número dessa agulha é variável de acordo com a indicação de cada paciente. Então, também é um procedimento médico, tem que ser feito pelo dermatologista. E às vezes a gente, além de fazer o microagulhamento, a gente associa o que a gente chama de drug delivery, que é a gente aproveitar aquele momento em que foram feitas pequenas perfurações na pele para que a medicação consiga chegar mais fácil nas partes mais profundas da pele. Perfeito. E a gente tem bons resultados, com certeza. A tecnologia apresentou algum tratamento a laser que é efetivo também? Sim, a gente tem lasers, não é qualquer tipo de laser, por exemplo, o Spectra é um dos lasers que a gente usa para melasma, que a gente também tem bons resultados. Na verdade, a gente tem várias possibilidades de associar o tratamento que é feito em casa, passado pelo dermatologista, quando a gente quer um resultado melhor. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer aqui, né? Muito obrigada pela participação em nosso programa, no quadro de saúde. E gostaria que a senhora deixasse uma mensagem especial para quem está em casa, que tem melasma, que sofre com isso, porque às vezes há um desânimo, em saber que não tem cura, a pessoa já desanima e deixa desse jeito, e não é bem assim, né, doutora? Não, eu queria dizer para todo mundo que o melasma não tem cura, mas ele tem tratamento. Se o paciente for disciplinado, se ele usar o protetor solar direitinho, como deve ser, ele vai conseguir manter-se bem, livre da mancha por muito tempo. Então é um paciente que precisa ter um acompanhamento com o dermatologista, mas use o protetor que com certeza vocês terão bons resultados. Doutora, quero agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui no nosso programa, no quadro Saúde em Dia. Obrigada, Jaqueline. É um prazer sempre.